pastor e a vigilância. O Senhor Jesus advertiu aos seus apóstolos a vigiarem e orar para que não entreis em tentação. Em Mateus 26:41. No texto, a vigilância antecede a oração. Muitos ministérios têm sido destruídos porque as pessoas preocupam-se tanto com o serviço que estão realizando para Deus que simplesmente se esquecem de cuidar de si mesmas. Amados do Senhor, é mais importante do que você está fazendo para Deus é quem é você diante dele. Muitos estão tão ocupados pastoreando, louvando, pregando, evangelizando, ensinando e realizando diversas tarefas e que simplesmente afirmam não tenho mais tempo para me consagrar, não tenho mais tempo para ficar a sós com Deus e meditar na sua palavra, eu não tenho tempo para jejuar, estou muito ocupado trabalhando para Deus. Querido, preste atenção, bastante atenção. Se o que você faz para Deus é mais importante para você do que o próprio Deus, você caiu da graça de Deus e tornou-se um idólatra do seu próprio ministério. Jesus era muito ocupado, mais que você. Conserte-a, mas as escrituras dizem que várias vezes ele retirava-se para orar. Para quem você está trabalhando? Para o Senhor? Há muitos que trabalham em nome de Deus, mas para si próprios. Outros, em vez de trabalharem pelos homens, trabalham para os homens. Aquele que não é capaz de cuidar de si mesmo, poderá cuidar de outros? Paulo, advertindo aos presbíteros de Éfeso, exclamou: atentai por vós e por todo o rebanho, sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, e para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, em Atos 20 e 28. Primeiro, o ministro, ele olha para dentro de si, para a sua vida, e depois olha para o rebanho. A palavra atentai é a mesma que ter atenção, perdão, e vigiai, zelai, por se preocupar-se com a sua vida espiritual, com o seu caminhar na presença do Pai, ao seu filho na fé. Em Timóteo, a carta em Timóteo do apóstolo Paulo, ele instrui o velho apóstolo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue neste deveres, porque assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Essa passagem está escrita em 1 Timóteo 4,16. Quantos estão menosprezando os conselhos do livro sagrado? Salvarão a muitos, porém condenarão a si mesmo. Eu sei que é difícil pensar nisso, mas alguns obreiros e líderes passarão a sua eternidade longe de Deus, pois não guardaram a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta preocupação sobre este tema que a si próprio exalta, exclamando: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros
eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Em 1 Coríntios capítulo 9, 27. Qualquer crente, seja o mais santo, consagrado, se não se mantiver em vigilância, pode cair em pecado. Kathleen Kuhlman, grande evangelista e instrumento da cura divina, apesar de tanta graça e unção, caiu em pecado. Como conta a sua biografia, quando pastoreava uma bem-sucedida igreja em Denver, Estados Unidos, um antigo armazém de frente transformado numa igreja de 2.000 membros, ela convidou o evangelista Borges Trupperton para fazer um reavivamento. Mais tarde, ele voltaria para um segundo reavivamento. E quando anunciou que a sua esposa havia separado dele, mais tarde soube que ele havia escrito à esposa, comunicando que não voltaria para casa. E ele havia sido envolvido amorosamente e casaram-se em 1938. Mas existem registros que eles estavam envolvidos desde 1935. Kathleen Kuhlman, em 2020. Mas, infelizmente, alguns pensam que atingiram um tão grande patamar de santidade que nunca cairão. Daí simplesmente deixam de vigiar e acabam caindo em alguns ministérios. Alguns ministérios começaram a desmoronar com um abraço, um olhar, uma carona, uma oração na casa de alguém, uma pequena brecha é o suficiente. Uns caem na luxúria, outros na ganância, na soberba e outras fraquezas. A única maneira de permanecer de pé é saber que podemos cair a qualquer momento. Sim, você precisa vigiar suas palavras, seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações, senão estará trilhando o caminho do alto preço. Ao ministro não cabe apenas ser santo, mas ter a aparência de santo, pois as escrituras nos exaltam a fugir da aparência do mal. E sendo assim, atitudes que mesmo não sendo pecado em si, têm aparência de coisa má. Portanto, as situações que passam a ser mal interpretadas precisam ser evitadas. Após a última ceia, tendo eles ido ao Monte das Oliveiras, Cristo, ele prediz: todos vós escandalizareis. Mas Pedro afirma com veemência: ainda que todos se escandalizem, eu jamais, ainda que seja necessário. Morrerei contigo. O evangelista Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 14, 27 e 31, está registrado isso. Posso ver a cena de Pedro olhando para os apóstolos e afirma: eles podem te deixar-te, abandoná-lo, mas não eu. Tenho mais fé que Tomé, mais fidelidade que Judas, mais firmeza que Natanael, mais amor que João. Eu sou melhor do que todos eles. Todos podem falhar contigo, te desamparar, negar, mas eu não. Eu morrerei se for preciso. O restante da história nós conhecemos. Quando o galo canta
Pedro tem um encontro com a sua fraqueza, mas Cristo não ficou decepcionado. Ele conhecia a fraqueza de Pedro, mas o amava, contava com ele. O problema de Pedro é que ele olhou para os outros, comparou-se e viu a fraqueza deles, todos, mas não viu a sua própria fraqueza. Assim, há alguns com o síndrome de Pedro. Arrogantemente, afirma Tiago, errou, mas eu jamais errarei. Mateus falhou, mas eu jamais falharei. Judas caiu, mas eu jamais cairei. A decisão é sua, esperar o galo cantar ou implorar ao Senhor para que continue orando por nós. Para que a nossa fé não desfaleça, devemos buscar em Deus a mesma confiança e a consequência pura que tinha Paulo, que pode dizer, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1, podemos fazer a mesma afirmação? Somos modelo para os fiéis, pois a isto a palavra nos exalta. Sermos exemplo dos fiéis em tudo, o homem e a mulher de Deus, que estão envolvidos na obra, são constantemente observados e tidos como referência na igreja. Portanto, zele pela sua conduta. No Getsemane, num dos momentos mais difíceis da sua encarnação, o mestre convida 3 dos seus discípulos para uma vigília de oração. E durante aquela vigília, por 3 vezes o Senhor os encontra dormindo, não conseguiram vigiar e nem ao mesmo, muito menos a 1 hora de oração. Pedro ele puxa a espada e corta uma orelha. Tiago foge, João acompanha Jesus de longe. Dos 3 estava pronto, porque nenhum deles estava vigiando, orando, mas preferiram repousar. Ainda que o mestre e os adverte-se, e nós estamos acordados, será? Se não despertar, acorde, os dias são maus. Se não estivermos vigiando e orando, sucumbiremos diante das dificuldades do ministério. Mas se seguirmos o exemplo do Filho do Homem, estaremos prontos na hora da aflição, da tribulação, da luta, da dor, da perseguição, do sofrimento e tudo o que for necessário para cumprirmos a vontade de Deus. Ninguém sucumbe à tentação. Submete a ela, vai ganhando terreno aos poucos, com pequenas concessões que se faz pequenas brechas, embaraços, e quando se percebe, já sucumbiram a ela. Não negocie nenhuma área da sua vida ao pecado, por menor que seja, por mais insignificante que seja, radical. E quanto à sua santidade, lembre-se de que dificilmente alguém tropeça em pedras grandes, visto que facilmente as enxerga, mas facilmente tropeçam nas pequenas, pois não dão atenção às mesmas. Sansão negociou a sua aliança com Deus.
e terminou o seu ministério cego, empurrando o moinho do inimigo. O meu coração sangra quando encontro pessoas que outra hora eram potências nas mãos de Deus e agora não passam de cegos espirituais, escravos daquilo que outra hora subjugavam. Não brinque com Dalila, não toque no leão, seja ao seu impacto com teu Deus. O Espírito do Senhor fará proezas através da tua vida. Infelizmente, muitos largaram a mão do arado e olharam para trás, não sendo mais dignos do reino de Deus. A palavra do Senhor adverte: aquele, pois, que cuida estar em pé, cuide para que não caia. A carta dos apóstolos ao 1 Coríntios 10, 12 diz isso. Mas nós não somos daqueles que recuam, mas sim daqueles que perseveram pela vida eterna. Que Deus abençoe, que você tenha uma ótima quinta-feira, que você possa ficar com essa palavra, vigiando, orando. Não basta só para os pastores, é para todos nós. Deus abençoe em nome de Jesus.